Bom dia! Bom, bom dia a todos. Tá fraco ainda, mas vamos começar. Nessa parte inicial da manhã, eu vou fazer uma apresentação agora, né? A gente vai tentar conhecer a pós-graduação da Unesp e a gente vai ter uma parte onde nós vamos apresentar as várias sessões, né, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, as funções que cada um desempenha e tudo mais, tá? Com relação... ontem, eu tinha colocado os grandes desafios que a gente põe, né, para a pós-graduação no Brasil, particularmente na universidade. Então, voltei a listar os itens aí, né, só para relembrar, né? Abaixa um pouquinho o volume, que nem eu estou me ouvindo, por favor. Então, uma das coisas que a gente tinha mencionado, reduzir assimetrias. Nós temos assimetrias no país, nós temos dentro da pós-graduação da universidade, dentro da Unesp também. Tá? Nós temos o desafio de aumentar a formação de mestres e doutores sem perda de qualidade, né? Lembrando, a gente tem o que a gente chama de poder multiplicador da pós-graduação. Tá? Se a pós-graduação pode atuar favoravelmente, formando excelentes mestres e doutores, que formarão outros, né, alunos, mestres e doutores melhores. Mas se essa formação for limitada, isso vai se propagar por todo o sistema. Tá? Ampliação da internacionalização. Antes nós tínhamos uma visão de que a internacionalização era para dar a partida, né, o start inicial para a pós-graduação. Hoje o que se fala é que não é só isso, né? Esse fluxo de idas e vindas é extremamente importante para o dinamismo do próprio sistema. Aumentar a produção de conhecimentos, isso é um desafio que vem sendo posto há muito tempo. Várias estatísticas que a gente vê sobre ciência e tecnologia e ensino superior tratam sobre esse assunto. Nós temos aí modelos de pós-graduação que já estão assim, ultrapassados, né? Ultrapassados ou não estão acompanhando essas mudanças que vêm com o tempo. Esse é um grande desafio, né? Como fazer coisas novas, né? Como fazer coisas novas de formas novas, né? Um desafio que é posto para a pós-graduação é essa melhoria do ensino médio, que é um dos gargalos do nosso sistema educacional. E uma das coisas que eu mencionei, como fazer a integração entre os vários programas de pós-graduação da própria Unesp para a gente melhorar, aproveitar melhor todo esse nosso potencial. Tá? A universidade, classicamente, foi vista como uma forma, né, uma fonte de disseminação de conhecimentos. Tá? Na década de 80, 90, dizia-se o seguinte, que a universidade era o repositório do saber, e esse saber, né, através de seus cursos de formação, de graduação, formação continuada, colocava recursos humanos na sociedade para prestar serviços para a sociedade. Tá? Ocorre o seguinte, se eu quero uma formação superior, tá? Se eu vou fazer uma formação superior, eu necessito de recursos humanos, né, que sejam capazes de trazer aquele saber que está na universidade, né, transformar em algo palatável e assim formar e auxiliar na formação de recursos humanos. A década de 70 no Brasil havia muito esse tipo de preocupação. Vamos formar mestres e doutores, recursos humanos para o ensino superior. Né? Talvez alguns de vocês até se lembrem disso. Até os cursos chamados lato sensu, para serem reconhecidos, né, no Brasil, esses cursos eram obrigados a ter uma disciplina de metodologia do ensino superior e metodologia didática do ensino superior e metodologia da pesquisa científica. Tá? O que havia naquela época, década de 70, início de 80?
Havia expansão do sistema de graduação, né? E havia a preocupação de que nós não tivéssemos recursos humanos suficientes para dar conta desse aumento da demanda, né, do ensino superior. Então, um dos caminhos utilizados, inclusive a CAPES até fazia isso. A CAPES fazia até avaliação, né, e avaliação, não sei se chamava reconhecimento, dos cursos de lato sensu. Eu cheguei a julgar processos de lato sensu na CAPES. E era obrigatório você ter didática do ensino superior e metodologia da pesquisa. Qual era a intenção? Formar recursos humanos que fossem para a universidade. E a expectativa é que, com o tempo, né, esse sujeito fosse fazer um mestrado, e o mestrado já era suficiente para ele dar aula no ensino superior. Tá? Hoje a realidade é muito diferente. Bom, década de 70, 80, começa a se acentuar essa tendência em criar cursos, estrito sensu, para a formação desses recursos humanos em nível superior. Tá? Então, os mestrados e doutorados seriam primordialmente para quê? Formar esses mestres, né? Esses professores para o ensino superior. Década de 90, a tônica começa a mudar. A constatação é a seguinte: ora, nós temos um estoque, permita o termo, estoque de conhecimentos na sociedade. Isso vai sendo disseminado, né, para a sociedade, pelo ensino, etc, etc. Chega uma hora que esse estoque se esgota. Né? Quando esse estoque se esgota, né, não há mais o que fazer. Né? Tá? Que a disseminação de conhecimento se baseia nisso. Eu tenho um estoque de conhecimento e eu vou difundindo esse conhecimento. Se todo mundo detiver aquele conhecimento, não há mais o que fazer. Não há mais sentido para os sistemas de ensino, não há mais sentido para a universidade, etc, etc. Um outro fator, né? Um outro fator é que conhecimento passa a ser algo importante para o próprio desenvolvimento da sociedade. Né? Conhecimentos novos, inovação, tudo mais. Tá? Então, década de 90, essa visão começa a ganhar força dentro do sistema de pós-graduação. E a ênfase passa a ser, né, formação de recursos humanos de alto nível para pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, nós tivemos um período em que mestres e doutores seriam para permanecer na universidade, né? E no final da década de 90, começa a se disseminar essa postura de que a pós-graduação, mestrado e doutorado, são para a formação de pesquisadores. A tônica muda. O discurso que a gente passa a ouvir é o seguinte: em vez de nós termos professores que pesquisam, nós precisamos de pesquisadores que ensinam. Repetindo, ao invés de professores que pesquisam, precisamos de pesquisadores que ensinam. E isso passa a dominar, né? A dominar nas discussões e as políticas de pós-graduação, particularmente estrito sensu. Tá? Então, de 2000, no início do milênio, começa a haver uma seguinte preocupação. Bom, todos sabem a consequência disso. Né? Antes, se a formação de recursos humanos de alto nível para o ensino superior era o aspecto fundamental, bastaria você fazer estatística de quantos mestres e doutores você produziu. Isso era um indicador de que o sistema estava funcionando. Quando a tônica passa a ser a produção de conhecimento, pesquisa e desenvolvimento, os indicadores passam a ser os produtos, né, da pesquisa. Livros, capítulos, artigos. Né? Começamos com resumos, anais de congresso. Tá? E hoje aí a gente está vendo, né, vários indicadores bibliométricos que servem para avaliar a eficiência ou o impacto da pós-graduação. Tá? No início do milênio, começa a haver toda aquela discussão. Puxa, quando comparamos com o Brasil não está andando, não está desenvolvendo. Né? E eu mostrei alguns dados, o professor Lívio mostrou outros. Né?
E a gente começa a ouvir aquela discussão, olha, o Brasil vem andando muito bem em termos econômicos, tal, tudo mais. Quando comparamos Brasil com Coreia, o que acontece? Coreia do Sul. A produção bibliográfica vem aumentando, mas o número de patentes no Brasil está muito baixo. Tá? Então, a capacidade do nosso sistema de produzir inovações, né, começa a ser questionada. Tá? E a década, esse início, né, do terceiro milênio, a pós-graduação começa a se preocupar em fazer com que esses conhecimentos cheguem, né, diretamente à sociedade. Que a gente não fique, né, que o sistema de mestrado e doutorado não fique parado somente dentro da academia, mas vá para fora da academia. Tá? E isso é um exemplo, né? A questão do problema no ensino médio é um bom exemplo, né, dessa percepção de que a pós-graduação precisa se aproximar mais da sociedade. Tá? Bom, o que a gente tem de mais nobre da ciência, ou pelo menos, né, se considera, pelo menos nas ciências ditas duras, ou ciências naturais, né, tá? Prêmio Nobel. Tá? E a gente vê que a ciência tem um percurso, né, que ela vem mudando, e talvez a gente tenha que absorver essas mudanças na nossa pós-graduação. Até a década de 60, a ciência tinha a seguinte característica, chama-se isso de ciência push. Tá? Isso aqui é um estudo publicado pela Lea Velho no boletim do CGE, né? Que ela faz um histórico, né, da tendência de ciências. E isso aqui é mais ou menos a visão que muitos gestores de ciência e tecnologia têm. Na ciência push, o que eu tenho? Eu tenho as ciências clássicas A, B, elas compartilham de algum tipo de metodologia, né? E desse compartilhamento aparece naturalmente, né, a aplicação daquele conhecimento. A aplicação daquele conhecimento, junto com questões, economia, financiamento e tudo mais, isso gera tecnologia. A tecnologia por si só geraria o crescimento econômico e o crescimento por si só geraria o tal do bem-estar. Tá? Então, a visão naquela época é o que é, né? Se eu fizer uma ciência boa, de alguma maneira, em algum momento, a sociedade se beneficia com isso. Tá? Ninguém vai questionar a importância de se fazer uma ciência boa, de boa qualidade, bem feita. Tá? Mas, recentemente, a gente tem visto alguns questionamentos, né? A National Science Foundation dos Estados Unidos vem tentando apertar o cerco contra alguns tipos, né, de pesquisa que estão sendo realizados, não sei, uns 3 meses, 4 meses atrás, apareceu uma série de reportagens, né? Tá, eu até esqueci quais, né, mas eram assuntos assim, um tanto bizarros, né, do ponto de vista da sociedade. Mas quando a gente vai perguntar para o cientista por que ele está fazendo isso, ele diz assim, não, é importante entender o mecanismo de locomoção de não sei o quê, porque vai ser útil para... Em algum dia será útil para tal coisa. A ciência push é isso. Tá? A visão é de que a ciência é neutra, né? Que ela não tem... ela é neutra, ela não é nem boa nem má. Tá? Mas, a década de 60... É um período que as marcas da Segunda Grande Guerra Mundial, particularmente a bomba atômica, deixaram cicatrizes profundas na ciência. Tá? Então, passa-se a dizer o seguinte, a ciência é importante demais para deixar somente na mão de cientistas. Tá? O que caracteriza a ciência naquela época, quem sabe de ciência é o cientista. Tá? Então, financiamento, política, etc., etc., quem deve fazer é o cientista. Tá? E aí começa-se, principalmente o efeito, né, esse exemplo da bomba atômica, traz à tona essa discussão. Né? Será que isso pode, né, coisas tão importantes como a ciência, pode ficar somente nas mãos de poucas pessoas? Tá? Várias mudanças vão ocorrendo, até que no início de milênio,
né? Existe um tipo de ciência que é chamada assim, ciência para a sociedade. No fundo, o que se faz? Esse quebra-cabeça de produzir ciência, né, eles vão se agregando outros setores da sociedade. Não somente cientistas, mas a economia, política, tecnologia, e toda a sociedade passa a fazer parte, né, desse conjunto. O modo como o financiamento da pesquisa é realizado muda. Na ciência push, o que eu tenho? O cientista que faz a aplicação do seu projeto, os outros cientistas, né, julgam a pertinência, a qualidade do projeto e decidem pelo financiamento, né? Nesse modelo de ciência para a sociedade, a gente tem a participação de diversos segmentos da sociedade, ditando quais são prioridades, o que são coisas boas, etc, etc. Em anos assim, muito recentes, a gente vê essa transformação no CNPq, quando eles lançam os tais fundos setoriais. Tá? Quando eles lançaram os fundos setoriais, para nós que estávamos acostumados a pedir, né, direto em bancada, né, nós tínhamos a liberdade de escolher o nosso tema, aqueles fundos setoriais foram um choque, né, porque havia uma certa indução, né, do que seria importante para a ciência. Tá? Então, para muitos de nós, aquilo foi um choque, sabe? Foi uma violência, né, que o CNPq estava cometendo contra a gente. Afinal, a gente sabia o que nós fazíamos, por que alguém tem que dizer qual pesquisa é mais importante? E notem que o fundo setorial é uma engenharia que envolve não somente a comunidade acadêmica científica, envolve também, né, uma tremenda engenharia fiscal, né, compreende incentivos para empresas, né, que podem contribuir para o fundo. Né. As prioridades são escolhidas de acordo com as necessidades nacionais daquele momento, etc, etc. Tá? Então, o modo de fazer ciência mudou. Tá? E, obviamente, quando eu faço a avaliação desse conjunto, os propósitos da ciência mudaram. Tá? Então, o modo como essa avaliação é feita e como a gente estabelece metas, né, para fazer nossas ações, formação de recursos humanos, emprego de recursos, tudo isso vai mudando. Tá? E a gente tem que estar bem antenado com tudo isso. Resumindo, a ciência inicialmente concebida era neutra, a ciência era neutra e socialmente neutra. Havia expectativa de que ela seria o motor do progresso. Fazendo ciência, o progresso vem naturalmente. Tá? Ela é neutra, tem uma lógica interna própria e tem aquilo que era chamado de república da ciência. Quem manda na ciência são os cientistas. Tá? Ela é push e é baseada em indicadores bibliométricos. Tá? Esses, EASY, índice H, índice de impacto e assim vai. Tá? A ciência socialmente contextualizada, esta nova cara da ciência, ela é uma fonte de oportunidade, ela é socialmente construída, envolve vários agentes da própria sociedade. Né? Existe o relativismo. Né? Então, as coisas são contextualizadas. Tá? Diversos profissionais produzem ciência. Né? Integra oferta e demanda, quais são as necessidades e quem pode oferecer esse, entre aspas, serviço. E uma coisa que muda um pouco, tá? Deixa eu ver, o Ricardo de Araraquara, onde está? Ele fez uma pergunta, não, aqui da fisiologia. Ele tinha feito uma pergunta para o Lívio, né, sobre o que ele achava sobre aquele editorial que saiu na Science recentemente sobre indicadores de impacto. Né? Quem tem acompanhado a discussão, né, existe uma briga entre a Nature e a Science, tá? Advogando determinados tipos de avaliação. Né? A Nature vai por aqui, a Science está vindo por aqui. Tá? Que a avaliação de artigos, né, ou a avaliação da ciência não pode ser feita somente em números. Tá?
mas é necessário a gente entrar dentro do assunto, conhecer como é que é, etc, etc. Tá? Essa é uma mudança, né, que vem acontecendo lentamente, mas a gente vê sinais, né, disso. Quando a gente vê uma revista como Science, Nature, brigando por posições, é sinal de que alguma coisa importante deve estar acontecendo. Tá? Vocês leram isso? Não sei se é verídico. Estudante é internado após inserir no currículo Lattes uma participação em quermesse. Esse é um exemplo, né? Tá? Isso foi chamado, olha, sinceramente eu não sei se é verdade. Tem alguém da psicologia aqui? Isso foi, ou da neuropsiquiatria, isso pelo menos nessa coisa que está na internet, né? Tá? Diz que é uma chamada síndrome do Lattes. Tá? Agora, né, como já dizia Einstein, não acredite em tudo que está na internet. Tá? Então, veja bem, né, o que está na internet, né, não dá, né, sabe? A gente não sabe a credibilidade, mas pelo menos o site existe, né? Tá? Esse é um exemplo, né, sabe? É o extremo daquela talvez dessa crítica, né, do Dora, do grupo, do Dora, que é a posição que está sendo tomada no Science. Tá? Talvez a gente não pudesse somente, né, ficar atrás de indicadores, números, simplesmente. Né? Nós conhecemos colegas pesquisadores, né, quando a gente vê uma pessoa, um colega, um pesquisador, cientista, professor, a gente conhece pelo assunto que ele trata, e não pelo índice de impacto, pelo índice H. Tá? Acho que isso é uma coisa assim, que a gente precisa trabalhar. Né? Por outro lado, gente, também tem um outro lado da história. Eu venho de uma área, quando eu fui coordenador de área, minha área tinha... Né, quando eu fui coordenador de área, em 2 anos, a área inteira tinha produzido um artigo ISE. A área inteira. Né? E naquela época, 90 e tanto, né, início de 2000, era 98, era por aí. Tá? Minha área inteira tinha produzido um artigo ISE. Outras áreas da grande área de saúde, né, as que estavam mais avançadas, produziam, cada autor, um artigo ISE a cada 2 anos. Gente, quando você pega, né, assim, cada autor produz um artigo a cada 2 anos e a outra área produz um artigo, a área inteira, qual área é melhor? Não tem discussão. Tá? Não tem discussão. Existe, assim, os números, né? Os números sozinhos não significam tudo. Tá? Mas os números podem revelar coisas assim, extremamente importantes. Né? Então, imagine, na hora de negociar um fundo setorial, numa área que é extremamente frágil, entre aspas, né? Pouco produtiva, e outra extremamente produtiva, né? Quem que leva? Quem vai ter mais reputação? Quem vai ter mais poder de fogo? Quem vai ter mais capital intelectual? Né? Tá? Sabe? Então, a gente tem que pensar fazer esse balanço. Né? Tá? É claro que a numerologia pura leva a situações como essa. Tá? E se vocês seguirem essa reportagem, tem um resumo do currículo Lattes de uma outra pessoa que parece perfil de Facebook. Tá? Então, né, veja como, né, as coisas podem virar uma rede social. Né? Tá? Bom, mas também isso mostra que a ciência não está sozinha. Né? É uma coisa que foi construída para a ciência e está aí, está virando moda. Né? Tá? Na Unesp, o professor Lívio já mostrou isso, nós estamos atualmente, né? Veja que a tendência de crescimento ao longo dos anos dos programas de pós-graduação, dos cursos de pós-graduação, tem sido mais ou menos linear. Tá? Em média, a gente está aumentando 4 cursos de mestrado, 3 cursos de doutorado por ano, desde que nós começamos a existir. Existe uma pequena inflexãozinha aqui no começo, tá?
Mas, de qualquer forma, esse crescimento vem ocorrendo de uma forma linear. Se a gente pensar em indicadores, né, deveria acompanhar essa mesma tendência, né? Estamos ali espalhados, né, pelo estado inteiro. Tá? Se vocês... nós temos aí em São João da Boa Vista, né, um novo campus, né? Tá? Mas se você pegar de cada uma das cidades aqui, onde nós temos unidade, e traçarmos um círculo de 100 quilômetros de raio, tá? A gente cobre o estado inteiro. Em outras palavras, de qualquer ponto do estado, se você andar 100 quilômetros, você chega a uma Unesp. Tá? Se você estiver perdido academicamente no estado de São Paulo, escolha uma direção, 100 quilômetros adiante, estaremos ali para salvá-lo. Tá? Então, a Unesp, né, é isso, né, tem essa baita capilaridade, e uma das coisas que tem sido dito sobre a capilaridade é que a capilaridade nos torna fortes. Existe um problema, né? Existe uma coisa interessante, a gente está presente, é mais fácil, às vezes é mais fácil você conversar com o prefeito do seu município do que um pró-reitor. Com o reitor nem se fala, né? Com o prefeito a gente conversa na padaria, no supermercado, no botequinho, né? Com o pró-reitor, reitor não, tá? Né? Veja isso. Isso dá para a gente uma sensação de que a gente está confortável, transitando bem, aquela história toda. Mas também ele ofusca o outro lado da história, né? Tira da gente dessas conexões, né, do mundo. Tá? Então, nós precisamos aproveitar essa capilaridade que a Unesp tem, tá? Mas essa capilaridade deve servir como uma forma de levar para o interior do estado o que existe de melhor, não só na universidade, mas no mundo. Tá? Acho que isso é uma visão muito importante, né? Não basta a gente dizer assim, estamos em todos os municípios. Tá? A gente tem que fazer essa rede da Unesp, trazer o que a gente tem de melhor de todos os lugares, né, para os confins do estado de São Paulo. Tá? Acho que esse papel é um papel importante pra caramba para nós, né? Docentes na pós-graduação na Unesp, a gente tem dados confiáveis, né, sobre várias dessas informações a partir de 2004, quando o CISPG voltou, né, entrou para funcionar para valer, né? Tá? Está sendo modificado o sistema de pós-graduação. A gente espera que saia uma versão melhor, né? Por isso mesmo está demorando bastante, porque a gente fica brigando bastante com o pessoal da informática, né? Olha, tem que ser melhor, tem que sair direito, tem que não sei o quê, não sei o quê. Mas a gente vê, esses são dados extraídos dos coletas, né? Tá? De 2004, a gente tinha perto de 1.700 docentes permanentes, estamos com perto de 2.200 no relatório que a gente acabou de enviar. Tá? Então, o número de docentes da pós-graduação da Unesp vem aumentando. Cerca de 60% dos docentes da Unesp estão na pós-graduação. Tá? Dissertações e teses. Né? O crescimento já vem ocorrendo, aqui é 2013, né? Ele vem ocorrendo de uma forma talvez um pouco mais, né, exponencial. Né? Tá? O desejável seria que, numa universidade bem madura, o sistema de pós-graduação formaria, né, quantidades iguais de doutores e de mestres. Tá? A gente ainda está um pouco distante disso, né? Mas aproximando, né, esperamos que a gente aproxime rapidamente disso. Na gestão da professora Marilza, a gente incentivou bastante porque os programas 4, né, tivesse só mestrado, apresentasse doutorado. Tem alguém da Relações Internacionais? O Hector, tá, ok, o Bernardo. Então, Relações Internacionais, estava com 4, a gente ficou insistindo com tudo. Olha, apresenta o doutorado. Acho que passamos uns 2 anos, né, quase assim, brigando, né? Olha, apresente o doutorado.
Tá? Uma das razões é isso. Né? Mas também, né, volta a ressalva. Né? Se a gente formar doutores de má qualidade, o estrago será gigantesco. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado sempre com isso. Por docentes permanentes, né, isso aqui seria um indicador, entre aspas, né, da eficiência, se eu posso dizer assim. Desculpe o termo, né, mas nós estamos formando aproximadamente, né, um mestre, cada docente permanente vem mantendo o seu patamar, né, 1.1 por ano. Tá? Essa é a média da universidade. Né? Não sei se dá para fazer muito além disso. Tá? Existem, isso em média. Claro, haverá docente que vai conseguir formar mais gente, né? Mas isso não deve ser uma regra geral. Artigos publicados na pós-graduação da Unesp. Aqui a gente já começa a ver tendências diferentes. Nos outros indicadores a gente tem praticamente uma estabilização. Artigos publicados, né? Aliás, artigos publicados, isso tudo foi extraído do sistema que nós temos na Unesp. Tá? E o sistema é público. Tá? Se vocês entrarem no site da ProPG, no menu esquerdo, né? Vocês vão ver no menu esquerdo, tá? Tem um submenu dizendo sistemas. E lá dentro dos sistemas existe uma série de tabelas e indicadores, né? E eu extraí esses dados daquela tabela de indicadores. Lá dentro eu tenho produção por docente, produção por programa. Tá? Então, todo ano, quando a gente envia os nossos dados do Coleta CAPES para a CAPES, automaticamente esses dados passam a fazer parte da nossa base de dados. Tá? Então, vocês conseguem, inclusive, até 2011, né? Até 2011, a gente tem alguns comparativos feitos com todos os programas do Brasil. Tá? Então, até 2011, dá até para dar uma olhada e ver assim, como é que o outro programa da sua área vem evoluindo. Tá? E eu extraí isso de lá. Coordenadores, usem isso como ferramenta. Sessões técnicas, acho que sabem como chegar até aí. Né? Então, nós temos crescimento, né, do número de artigos A1, A2, B1, tá, B2 e assim vai, até sem classificação. O número de publicações da Unesp vem crescendo. Tá? Quase metade são B1, né, ou superior a isso. Isso aqui é número de publicações por docente. A gente tinha o número total. Agora, o número total pode ter crescido simplesmente porque o número de docentes cresceu. Quando eu pego e divido um pelo outro, né, estou falando, cada docente em 2004 produziu 2,5 artigos, sendo que 0,8 era um B1. Tá? Em 2012, né, 1,6, né, 1,5 mais ou menos, eram pelo menos B1, tá? E cada professor, cada docente permanente produziu 3, qualquer coisa artigos, né, por docente. Tá? Há um crescimento, sim. Há um crescimento de fato, né? Tá? Bom, não consegui entrar em indicadores bibliométricos, né, porque afinal ler 8.000 artigos não é tarefa para um humano nenhum, né? Sabe? Ou pelo menos se fosse pela vida inteira, mas em um ano não dá. Tá? A KPG está aí para ajudar a gente nisso. Tá? Vocês vão ter uma reunião, agora é à tarde, né? Isso. Tá? Agora de manhã com a KPG vai informar o que é feito e tal, tudo mais. Tá bom? Livros. Né? O nosso forte é publicar capítulos, né? Um pouco de livros, tudo mais, mas sobretudo capítulos, e seguindo a mesma linha de raciocínio, nós temos aí um crescimento, né? Por docente, a quantidade de capítulos, livros vem aumentando. Tá? Então, eu lembro quando cheguei na Unesp, aí na época ainda era CPRT, né? Não era CPA.
para o regime RD&DP e tudo mais, a gente apresentava os trienais, né? Um dia, a minha congregação resolveu dizer o seguinte: olha, vocês precisam ter um artigo, pelo menos, por triênio. Não, começou assim, uma publicação por triênio, né? Tinha gente que não conseguia cumprir, e uma publicação por triênio implicava, podia ser resumo, tá? Podia ser resumo, e tinha gente que não conseguia isso. O relatório ia para a CPRT, vinha assim aquele pessoal descendo a lenha no relatório do sujeito, tá? Depois passou a se cobrar um artigo, uma publicação completa, né, por triênio, tá? Hoje as planilhas estão pedindo quase um por ano, tá? Se eu dependesse da pós-graduação, em média, a gente está fazendo isso folgado, tá? Em média, fazemos isso com muita folga, tá? Então, 60% dos docentes que estão na pós-graduação, né, não devem ter grandes dificuldades com isso, não. As avaliações trienais. 2001, 2003, 2004, 2006, 2007 e 2009, nós tínhamos 19%, quase 20% de conceitos 3, caiu para 15%, caiu para 13%, tínhamos 46%, 4%, 49%, 4%, reduziu para 40%, 29%, 30%, 34%, e a gente vem aumentando a porcentagem dos programas 6 e 7. Tá? Nós temos hoje 12 programas 6 e 7. Né? Eu fiz uma projeção estatística, né? Mas é pura estatística, numerologia, portanto, sujeito a riscos, né, gigantescos. Nós temos atualmente 12, 6 e 7. Tá? Pelo menos, ajustando uma curva estatística, deu 24 cursos agora em 2012. Né? Dobraríamos, né? Seria muito bom se isso acontecesse. Tá? E a tendência estatística está apontando 16 programas, né? 3. Vamos ver se isso se confirma. Tá? Vamos ver se isso se confirma. Bom, nós temos aí ativos 123 programas. Como o Lívio mostrou, a gente tem vários cursos em agrárias, né? Um monte em ciências da saúde, tá? 24 programas em ciência da saúde, 22 em agrárias, 16 em biológicas e assim sucessivamente. Tá? A maior concentração de programas, moda, conceito 4. Tá? Nós temos aí 21 programas 6, 49 programas 4, 41 programas 5, 9 programas 6 e 3 programas 7. Tá? Minha tendência estatística aponta 24, dobrar isso aqui e isso cair para 16. Vamos ver se funciona. Né? Aqui é o seguinte, uma coisa é a produção absoluta, né? Tá? Absoluta, é assim, quantidade total. Ocorre o seguinte, o nosso sistema de pós-graduação é comparativo. Tá? É comparativo. Se o número total de publicações aumentar, se o número total de dissertações aumentar, a gente tem que acompanhar isso. Tá? Isso aqui eu peguei dados, né, de toda a CAPES para a avaliação passada. A avaliação cujo resultado foi divulgado em 2010. Tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei o número de titulações que a Unesp teve e o número de titulações, né, que houve no Brasil todo. Qual foi a porcentagem, né, de títulos que a Unesp concedeu? É alguma coisa em torno de 5% do Brasil inteiro. 5%, 4%. Tá? Se é isso, nós teremos que ter, 4% das titulações, nós teremos que ter 4% dos artigos A1, 4% de artigos A2, 4% de artigos B1 e assim sucessivamente. Tá? Se esses números empatarem, né, eu coloquei aqui 0%. Tá? Se o número está aqui para cima, 80, por exemplo, eu tenho 80% mais produções daquele tipo do que o esperado
pela média brasileira. Tá? E se está aqui para baixo, né, eu tenho 80% menos do que a média brasileira. Então, eu tenho artigos A1, 30% a mais. Artigos A2, 40 e tantos por cento a mais. B1, quase 70% a mais. B2, e assim vai. A coisa começa a inverter, né, quando chega em capítulos e livros. Capítulos, um pouco 5% a menos, uns 20% a menos de livros. Tá? Verbetes, né, a gente está bem lá atrás. Tá? Número de mestrados, a gente está abaixo. Tá? E número de doutorados, a gente está acima. Vamos tentar interpretar algumas coisas. Né? Até aqui, esse bloco aqui, a gente está tratando de artigos. Tá? A gente está para cima. Aqui, a gente está tratando de livros. Por que acontece essa inflexão? Natureza da composição dos nossos programas. A gente tem poucos programas em humanas sociais. Tá? Então, como nós temos poucos programas, menos programas em ciências, veja bem, o hegemônico, né? Biológicas, agrárias. Não, saúde, agrárias. Tá? Era a maioria. E são áreas que classicamente produzem muitos papers. Né? Tá? E a gente tem poucos programas em humanas, sociais, letras, linguísticas, artes. Tá? Então, isso faz, né, esse indicador. O certo seria ter normalizado por grande área. Né? Tá? Só que eu não tive tempo de fazer isso. Né? Então, humanos, por favor, não se decepcionem com isso. Tá? É uma natureza da própria universidade, revela, né, o que nós somos. Né? Tá? Agora aqui, mestrado profissional, a gente está muito abaixo. Isso é bom ou é ruim? Não, a gente tem poucos mestrados profissionais, são 6 ou 7. Tá? A maior vocação, as áreas, né, as instituições que mais oferecem mestrado profissional, quais são? Instituições privadas. Tá? As públicas, conforme foi dito ontem, né, a vocação é mais essa formação acadêmica, tudo mais. Tá? E essa proporção, baixo mestrado e alto doutorado, o que significa? O Brasil ainda, a maior parte dos programas forma mais mestres do que doutores, proporcionalmente mais mestres do que doutores. Então, quando eu mostrei aquele gráfico de titulação de doutorados, de mestrado, eu disse o seguinte: num sistema suficientemente desenvolvido, nós teríamos o mesmo número de doutorados e de mestrados. E disse, olha, a gente ainda tem mais mestrado do que doutorado. Tá? Não estamos no ponto ideal, mas em relação ao Brasil, a gente está avançado. Tá? Ok? Então, isso é para contextualizar, né? O que é a Unesp? Né? Está capilarizada, né? Ela tem uma cara, até agora, é capilarizada, tem uma cara mais de agrárias e saúde. Tá? A gente tem humanas sociais com um número um pouco menor de cursos, mas em relação ao Brasil a gente está avançado. Né? Tá? E aí aquela história, né? Se nós formamos mais doutores, a gente tem o potencial de disseminar, né, núcleos ali pelo Brasil inteiro. Tá? A gente tem mais essa vocação, tá? Como instituição, né, como um todo. Eu fui fazer o seguinte, eu peguei o Scopus, né, que é um dos indicadores, mas eu queria ver como é que a gente transita com as outras universidades. Né? Trabalhos publicados no Scopus, desde 72, olha, vem subindo o número de publicações da Unesp, né? Muito rapidamente. Tá? Aí eu tentei dissecar um pouco isso aqui. Quais são os parceiros? No Scopus eu consigo pegar, fazer o filtro, pegar e buscar assim, Unesp. Tá? Aí depois do Unesp eu peço para depois classificar por outras instituições afiliadas. Né? Então, se eu escrevi um artigo, né, eu e um colega da USP,
aquele artigo vai aparecer uma vez no sistema. Mas se eu pedir para fazer uma estatística das instituições que aparecem, tá? Vai aparecer Unesp uma vez, USP uma vez. Tá? Ok? Então, dos artigos, aí isso significa o seguinte, eu consigo saber quais são os nossos parceiros. Tá? Aí eu não sei interpretar muito bem. O maior parceiro nosso, né, 2010, 2013, é a USP. Dos 4.000 e tantos trabalhos que apareceram nesse período, tá? A USP, existe um autor da USP, tá, em cada 4 trabalhos. De cada 4.000, 1.000 tem autor da USP. Quem é o nosso maior parceiro? Universidade de São Paulo, não tenha dúvida. Razões para isso? Muitos de nós nos formamos lá, temos parcerias de igual para igual, né? Ou orientamos alguém de lá, e assim vai. Tá? Nosso segundo parceiro, e para mim isso foi uma surpresa, né? Porque eu esperava ter uma inserção maior com a Unicamp, pela proximidade que a gente tem, interior, tal, tudo mais. Não, Unicamp 400, a UFSCar, né? Perto de 200, o UERJ, tá? CBPA, putz, Centro Brasileiro de, quem que é da área? Oi? Tá. Né? E depois, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar, uma universidade estrangeira. Tá? Universidade de Illinois, em Chicago, Unifesp, depois assim vai. Tá? Mas isso é um pouco, né, assim, eu fiz esse exercício para ver com quem que a gente está fazendo interlocuções. Tá? É claro, isso num pacote inteiro, eu não separei por área, procurei o Unesp e fiz isso. Né, o desejável seria separar, olha, em saúde, como é que está, em biológica, como está, para a gente entender um pouco melhor. Tá? No Scopus, aí eu comparei, né, a produção no Scopus dessas 3 universidades, a nossa maior parceira, que é a USP, a Unesp e a Universidade de Illinois, né? Tá? É pecuária, não, é agropecuária, acho que é alguma coisa assim. Tá? Bom, e vamos lá. Né? Bom, aqui a Unesp nem existia, né? Tá? Bom, quando a gente começa a aparecer, né, a gente tem aquele crescimento exponencial e ocorre assim, um crescimento que aparentemente é proporcional da USP. Tá? E o nosso relacionamento com o nosso parceiro né, deu uma estagnada, né, e a gente ultrapassou os nossos parceiros de Chicago lá para 2006. Tá? Não sei por que aconteceu isso, não fui atrás, né, mas é só para mostrar um pouco do exercício que a gente procura fazer, né, dentro da pró-reitoria. Né, tá? E países parceiros. A Universidade de Illinois, tá, 35% dos autores, né, são americanos. E depois, ali, sempre por volta de 3% de outros países, né? Brasil, Espanha, Reino Unido e assim vai. A USP, metade dos autores, né, que aparecem em artigos onde a USP é um dos autores ou coautores, né, são brasileiros. Tá? E perto de 6% americanos. Né? E nos outros, né, eles mantêm uma proporção semelhante à de Illinois. A Unesp, tá, tem perto de 45% de autores brasileiros. A gente é mais internacionalizado do que a USP, por esse critério. Tá? Ok? O maior parceiro nosso, né, Estados Unidos. Tá? A gente tem que entrar um pouquinho ali dentro, né, mas se eu pensar em tendências gerais, né, e se isso for uma tendência legal para a gente usar, talvez a gente tenha que ter assim, um grau de internacionalização. Olha, né, aqui 35% são americanos, né, 65% são estrangeiros. Né, tá? Acho que talvez um grau de internacionalização que a gente... Talvez isso seja um limite interessante para um grau de internacionalização.
Não sei, eu ainda preciso entrar mais a fundo nos dados para pensar nisso. Tá? Mas não tenha dúvida, né? Se eu sou, né, a política que prevaleceu em ciência e tecnologia no Brasil foi mandar a gente para fora e nós temos autossuficiência. Mas é autossuficiência, né, não só intelectual, mas econômica. Tá? Quer dizer, o ideal para o desenvolvimento brasileiro qual que é? É 49 programas 4, 41 programas 5, 9 programas 6 e 3 programas 7. Tá? Minha tendência estatística aponta 24, dobrar isso aqui e isso cair para 16. Vamos ver se funciona. Né? Aqui é o seguinte, uma coisa é a produção absoluta, né? Tá? Absoluta, é assim, quantidade total. Ocorre o seguinte, o nosso sistema de pós-graduação é comparativo. Tá? É comparativo. Se o número total de publicações aumentar, se o número total de dissertações aumentar, a gente tem que acompanhar isso. Tá? Isso aqui eu peguei dados, né, de toda a CAPES para a avaliação passada. A avaliação cujo resultado foi divulgado em 2010. Tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei o número de titulações que a Unesp teve e o número de titulações, né, que houve no Brasil todo. Qual foi a porcentagem, né, de títulos que a Unesp concedeu? É alguma coisa em torno de 5% do Brasil inteiro. 5%, 4%. Tá? Se é isso, nós teremos que ter, 4% das titulações, nós teremos que ter 4% dos artigos A1, 4% de artigos A2, 4% de artigos B1 e assim sucessivamente. Tá? Se esses números empatarem, né, eu coloquei aqui 0%. Tá? Se o número está aqui para cima, 80, por exemplo, eu tenho 80% mais produções daquele tipo do que o esperado pela média brasileira. Tá? E se está aqui para baixo, né, eu tenho 80% menos do que a média brasileira. Então, eu tenho artigos A1, 30% a mais. Artigos A2, 40 e tantos por cento a mais. B1, quase 70% a mais. B2, e assim vai. A coisa começa a inverter, né, quando chega em capítulos e livros. Capítulos, um pouco 5% a menos, uns 20% a menos de livros. Tá? Verbetes, né, a gente está bem lá atrás. Tá? Número de mestrados, a gente está abaixo. Tá? E número de doutorados, a gente está acima. Vamos tentar interpretar algumas coisas. Né? Até aqui, esse bloco aqui, a gente está tratando de artigos. Tá? A gente está para cima. Aqui, a gente está tratando de livros. Por que acontece essa inflexão? Natureza da composição dos nossos programas. A gente tem poucos programas em humanas sociais. Tá? Então, como nós temos poucos programas, menos programas em ciências, veja bem, o hegemônico, né? Biológicas, agrárias. Não, saúde, agrárias. Tá? Era a maioria. E são áreas que classicamente produzem muitos papers. Né? Tá? E a gente tem poucos programas em humanas, sociais, letras, linguísticas, artes. Tá? Então, isso faz, né, esse indicador. O certo seria ter normalizado por grande área. Né? Tá? Só que eu não tive tempo de fazer isso. Né? Então, humanos, por favor, não se decepcionem com isso. Tá? É uma natureza da própria universidade, revela, né, o que nós somos. Né? Tá? Agora aqui, mestrado profissional, a gente está muito abaixo. Isso é bom ou é ruim? Não, a gente tem poucos mestrados profissionais, são 6 ou 7. Tá?
A maior vocação, as áreas, né, as instituições que mais oferecem mestrado profissional, quais são? Instituições privadas, tá? As públicas, conforme foi dito ontem, né, a vocação é mais essa formação acadêmica, tudo mais, tá? E essa proporção baixo mestrado e alto doutorado, o que significa? O Brasil ainda, a maior parte dos programas forma mais mestres do que doutores, proporcionalmente mais mestres do que doutores. Então, quando eu mostrei aquele gráfico de titulação de doutorados de mestrado, eu disse o seguinte: num sistema suficientemente desenvolvido, nós teríamos o mesmo número de doutorados e de mestrados. E disse, olha, a gente ainda tem mais mestrado do que doutorado. Tá? Não estamos no ponto ideal. Mas, em relação ao Brasil, a gente está avançado. Tá? Ok? Então, isso é para contextualizar, né? O que é a Unesp? Está capilarizada, né? Ela tem uma cara, até agora, é capilarizada, tem uma cara mais de agrárias e saúde, tá? A gente tem humanas sociais com um número um pouco menor de cursos, mas em relação ao Brasil a gente está avançado, né? Tá? E aí aquela história, né? Se nós formamos mais doutores, a gente tem um potencial de disseminar, né, núcleos ali pelo Brasil inteiro. Tá? A gente tem mais essa vocação, tá? Como instituição, né, como um todo. Eu fui fazer o seguinte, eu peguei o Scopus, né, que é um dos indicadores, mas eu queria ver como é que a gente transita com as outras universidades. Né? Trabalhos publicados no Scopus, desde 72, olha, vem subindo o número de publicações da Unesp, né? Muito rapidamente. Tá? Aí eu tentei dissecar um pouco isso aqui. Quais são os parceiros? No Scopus eu consigo pegar, fazer o filtro, pegar e buscar assim, Unesp. Tá? Aí depois Unesp eu peço para depois classificar por outras instituições afiliadas. Né? Então, se eu escrever um artigo, né, eu e um colega da USP, aquele artigo vai aparecer uma vez no sistema. Mas se eu pedir para fazer uma estatística das instituições que aparecem, tá, vai aparecer Unesp uma vez, USP uma vez. Tá? Ok? Então, dos artigos, aí isso significa o seguinte, eu consigo saber quais são os nossos parceiros. Tá? Aí eu não sei interpretar muito bem. O maior parceiro nosso, né, 2010, 2013, é a USP. Dos 4.000 e tantos trabalhos que apareceram nesse período, tá? A USP, existe um autor da USP, tá, em cada 4 trabalhos. De cada 4.000, 1.000 tem autor da USP. Quem é o nosso maior parceiro? Universidade de São Paulo, não tenha dúvida. Razões para isso? Muitos de nós nos formamos lá, temos parcerias de igual para igual, né? Ou orientamos alguém de lá, aí assim vai. Tá? Nosso segundo parceiro, e para mim isso foi uma surpresa, né? Porque eu esperava ter uma inserção maior com a Unicamp, pela proximidade que a gente tem, interior, tal, tudo mais. Não, Unicamp 400, a UFSCar, né? Perto de 200, o UERJ, tá? CBPA, putz, Centro Brasileiro de... Quem que é da área? De... Oi? Tá. Né? E depois, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar, uma universidade estrangeira. Tá? Universidade de Illinois, em Chicago, Unifesp, depois assim vai. Tá? Mas isso é um pouco, né, assim, eu fiz esse exercício para ver com quem que a gente está fazendo interlocuções. Tá? É claro, isso num pacote inteiro, eu não separei por área, procurei o Unesp e fiz isso. Né, o desejável seria separar, olha, em saúde, como é que está, em biológica, como está, para a gente entender um pouco melhor. Tá? No Scopus, aí eu comparei, né, a produção no Scopus dessas 3 universidades, a nossa maior parceira, que é a USP,
a Unesp e a Universidade de Illinois, né? Tá? É pecuária, não, é agropecuária, acho que é alguma coisa assim. Tá? Bom, e vamos lá. Né? Bom, aqui a Unesp nem existia, né? Tá? Bom, quando a gente começa a aparecer, né, a gente tem aquele crescimento exponencial e ocorre assim, um crescimento que aparentemente é proporcional da USP. Tá? E o nosso relacionamento com o nosso parceiro né, deu uma estagnada, né, e a gente ultrapassou os nossos parceiros de Chicago lá para 2006. Tá? Não sei por que aconteceu isso, não fui atrás, né, mas é só para mostrar um pouco do exercício que a gente procura fazer, né, dentro da pró-reitoria. Né, tá? E países parceiros. A Universidade de Illinois, tá, 35% dos autores, né, são americanos. E depois, ali, sempre por volta de 3% de outros países, né? Brasil, Espanha, Reino Unido e assim vai. A USP, metade dos autores, né, que aparecem em artigos onde a USP é um dos autores ou coautores, né, são brasileiros. Tá? E perto de 6% americanos. Né? E nos outros, né, eles mantêm uma proporção semelhante à de Illinois. A Unesp, tá, tem perto de 45% de autores brasileiros. A gente é mais internacionalizado do que a USP, por esse critério. Tá? Ok? O maior parceiro nosso, né, Estados Unidos. Tá? A gente tem que entrar um pouquinho ali dentro, né, mas se eu pensar em tendências gerais, né, e se isso for uma tendência legal para a gente usar, talvez a gente tenha que ter assim, um grau de internacionalização. Olha, né, aqui 35% são americanos, né, 65% são estrangeiros. Né, tá? Acho que talvez um grau de internacionalização que a gente... Talvez isso seja um limite interessante para um grau de internacionalização. Não sei, eu ainda preciso entrar mais a fundo nos dados para pensar nisso. Tá? Mas não tenha dúvida, né? Se eu sou... Né, a política que prevaleceu em ciência e tecnologia no Brasil foi mandar a gente para fora e nós temos autossuficiência. Mas é autossuficiência, né, não só intelectual, mas econômica. Tá? Quer dizer, o ideal para o desenvolvimento brasileiro, qual que é? 49 programas 4, 41 programas 5, 9 programas 6 e 3 programas 7. Tá? Minha tendência estatística aponta 24, dobrar isso aqui e isso cair para 16. Vamos ver se funciona. Né? Aqui é o seguinte, uma coisa é a produção absoluta, né? Tá? Absoluta, é assim, quantidade total. Ocorre o seguinte, o nosso sistema de pós-graduação é comparativo. Tá? É comparativo. Se o número total de publicações aumentar, se o número total de dissertações aumentar, a gente tem que acompanhar isso. Tá? Isso aqui eu peguei dados, né, de toda a CAPES para a avaliação passada. A avaliação cujo resultado foi divulgado em 2010. Tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei o número de titulações que a Unesp teve e o número de titulações, né, que houve no Brasil todo. Qual foi a porcentagem, né, de títulos que a Unesp concedeu? É alguma coisa em torno de 5% do Brasil inteiro. 5%, 4%. Tá? Se é isso, nós teremos que ter, digamos, 4% das titulações, nós teremos que ter 4% dos artigos A1, 4% de artigos A2, 4% de artigos B1 e assim sucessivamente. Tá?
Se esses números empatarem, né, eu coloquei aqui 0%. Tá? Se o número está aqui para cima, 80, por exemplo, eu tenho 80% mais produções daquele tipo do que o esperado pela média brasileira. Tá? E se está aqui para baixo, né, eu tenho 80% menos do que a média brasileira. Então, eu tenho artigos A1, 30% a mais. Artigos A2, 40 e tantos por cento a mais. B1, quase 70% a mais. B2, e assim vai. A coisa começa a inverter, né, quando chega em capítulos e livros. Capítulos, um pouco 5% a menos, uns 20% a menos de livros. Tá? Verbetes, né, a gente está bem lá atrás. Tá? Número de mestrados, a gente está abaixo. Tá? E número de doutorados, a gente está acima. Vamos tentar interpretar algumas coisas. Né? Até aqui, esse bloco aqui, a gente está tratando de artigos. Tá? A gente está para cima. Aqui, a gente está tratando de livros. Por que acontece essa inflexão? Natureza da composição dos nossos programas. A gente tem poucos programas em humanas sociais. Tá? Então, como nós temos poucos programas, menos programas em ciências, veja bem, o hegemônico, né? Biológicas, agrárias. Não, saúde, agrárias. Tá? Era a maioria. E são áreas que classicamente produzem muitos papers. Né? Tá? E a gente tem poucos programas em humanas, sociais, letras, linguísticas, artes. Tá? Então, isso faz, né, esse indicador. O certo seria ter normalizado por grande área. Né? Tá? Só que eu não tive tempo de fazer isso. Né? Então, humanos, por favor, não se decepcionem com isso. Tá? É uma natureza da própria universidade, revela, né, o que nós somos. Né? Tá? Agora aqui, mestrado profissional, a gente está muito abaixo. Isso é bom ou é ruim? Não, a gente tem poucos mestrados profissionais, são 6 ou 7. Tá? A maior vocação, as áreas, né, as instituições que mais oferecem mestrado profissional, quais são? Instituições privadas. Tá? As públicas, conforme foi dito ontem, né, a vocação é mais essa formação acadêmica, tudo mais. Tá? E essa proporção, baixo mestrado e alto doutorado, o que significa? O Brasil ainda, a maior parte dos programas forma mais mestres do que doutores, proporcionalmente mais mestres do que doutores. Então, quando eu mostrei aquele gráfico de titulação de doutorados e mestrado, eu disse o seguinte: num sistema suficientemente desenvolvido, nós teríamos o mesmo número de doutorados e de mestrados. E disse, olha, a gente ainda tem mais mestrado do que doutorado. Tá? Não estamos no ponto ideal, mas em relação ao Brasil, a gente está avançado. Tá? Ok? Então, isso é para contextualizar, né? O que é a Unesp? Né? Está capilarizada, né? Ela tem uma cara, até agora, é capilarizada, tem uma cara mais de agrárias e saúde. Tá? A gente tem humanas sociais com um número um pouco menor de cursos, mas em relação ao Brasil a gente está avançado. Né? Tá? E aí aquela história, né? Se nós formamos mais doutores, a gente tem o potencial de disseminar, né, núcleos ali pelo Brasil inteiro. Tá? A gente tem mais essa vocação, tá? Como instituição, né, como um todo. Eu fui fazer o seguinte, eu peguei o Scopus, né, que é um dos indicadores, mas eu queria ver como é que a gente transita com as outras universidades. Né? Trabalhos publicados no Scopus, desde 72, olha, vem subindo o número de publicações da Unesp, né? Muito rapidamente. Tá? Aí eu tentei dissecar um pouco isso aqui.
Quais são os parceiros? No Scopus eu consigo pegar, fazer o filtro, pegar e buscar assim, Unesp. Tá? Aí depois o Unesp eu peço para depois classificar por outras instituições afiliadas. Né? Então, se eu escrevi um artigo, né, eu e um colega da USP, aquele artigo vai aparecer uma vez no sistema. Mas se eu pedir para fazer uma estatística das instituições que aparecem, tá, vai aparecer Unesp uma vez, USP uma vez. Tá? Ok? Então, dos artigos, aí isso significa o seguinte, eu consigo saber quais são os nossos parceiros. Tá? Aí eu não sei interpretar muito bem. O maior parceiro nosso, 2010, 2013, é a USP. Dos 4.000 e tantos trabalhos que apareceram nesse período, tá? A USP, existe um autor da USP, tá, em cada 4 trabalhos. De cada 4.000, 1.000 tem autor da USP. Quem é o nosso maior parceiro? Universidade de São Paulo, não tenha dúvida. Razões para isso? Muitos de nós nos formamos lá, temos parcerias de igual para igual, né? Ou orientamos alguém de lá, e assim vai. Tá? Nosso segundo parceiro, e para mim isso foi uma surpresa, né? Porque eu esperava ter uma inserção maior com a Unicamp, pela proximidade que a gente tem, interior, tal, tudo mais. Não, Unicamp 400, a UFSCar, né? Perto de 200, o UERJ, tá? CBPA, putz, Centro Brasileiro de... Quem que é da área? Oi? Tá. Né? E depois, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar, uma universidade estrangeira. Tá? Universidade de Illinois, em Chicago, Unifesp, depois assim vai. Tá? Mas isso é um pouco... Né, assim, eu fiz esse exercício para ver com quem que a gente está fazendo interlocuções. Tá? É claro, isso num pacote inteiro, eu não separei por área, procurei o Unesp e fiz isso. Né, o desejável seria separar, olha, em saúde, como é que está, em biológica, como está, para a gente entender um pouco melhor. Tá? No Scopus, aí eu comparei, né, a produção no Scopus dessas 3 universidades, a nossa maior parceira, que é a USP, a Unesp e a Universidade de Illinois, né? Tá? É pecuária, não, é agropecuária, acho que é alguma coisa assim. Tá? Bom, e vamos lá. Né? Bom, aqui a Unesp nem existia, né? Tá? Bom, quando a gente começa a aparecer, né, a gente tem aquele crescimento exponencial e ocorre assim, um crescimento que aparentemente é proporcional da USP. Tá? E o nosso relacionamento com o nosso parceiro, né, deu uma estagnada, né, e a gente ultrapassou os nossos parceiros de Chicago lá para 2006. Tá? Okay? Não sei por que aconteceu isso, não fui atrás, né, mas é só para mostrar um pouco do exercício que a gente procura fazer, né, dentro da pró-reitoria. Né? Tá? E países parceiros. A Universidade de Illinois, tá? 35% dos autores, né, são americanos. E depois, ali, sempre por volta de 3% de outros países. Né? Brasil, Espanha, Reino Unido e assim vai. A USP, metade dos autores, né, que aparecem em artigos onde a USP é um dos autores ou coautores, né, são brasileiros. Tá? E perto de 6% americanos. Né? E nos outros, né, eles mantêm uma proporção semelhante à de Illinois. A Unesp, tá, tem perto de 45% de autores brasileiros. A gente é mais internacionalizado do que a USP, por esse critério. Tá? Ok? O maior parceiro nosso, né, Estados Unidos. Tá? A gente tem que entrar um pouquinho ali dentro, né? Mas se eu pensar em tendências gerais, né, e se isso for uma tendência legal para a gente usar, talvez a gente tenha que ter assim, um grau de internacionalidade. Olha, né,
aqui 35% são americanos, né? 65% são estrangeiros, né? Tá? Acho que talvez um grau de internacionalização que a gente... Talvez isso seja um limite interessante para um grau de internacionalização. Tá? Não sei, eu ainda preciso entrar mais a fundo nos dados para pensar nisso. Tá? Mas não tenha dúvida, né? Se eu sou... Né, a política que prevaleceu em ciência e tecnologia no Brasil foi mandar a gente para fora e nós temos autossuficiência. Mas é autossuficiência, né, não só intelectual, mas econômica. Tá? Quer dizer, o ideal para o desenvolvimento brasileiro qual que é? É que todas as indústrias fossem brasileiras. Né? Todos os engenheiros fossem brasileiros, todos os economistas brasileiros, todos, agora recentemente, todos os médicos brasileiros. Né? Tá? Será que esse brasileiro puro, né, é o desejável? As tendências de internacionalização mostram que não. Tá? Se a gente trouxer o raciocínio para o interior da universidade, o que seria o melhor cenário para o Unesp? Unesp 100% Unesp, tá? Professores formados 100% pela própria Unesp, né? Pesquisadores 100% da Unesp, e para a gente mostrar a hegemonia, 100% dos professores de outras universidades sendo da Unesp? Não, não é isso. Não é isso. Tá? Então, a gente tem que pensar em maneiras, né, que a gente consiga fazer essas trocas, esses intercâmbios. Talvez um dos problemas, né, o modelo de crescimento econômico que foi proposto para o Brasil, tudo mais, né, tem esse viés, né, em determinado momento, e talvez esteja se esgotando. Né? Tá? Eu não sou economista para poder falar muito sobre isso, né, mas olhando a partir da pós-graduação, eu fico pensando se isso não é um erro que a gente está tendendo a cometer dentro da própria universidade. Tá? O que eu quero dizer assim, nesses 8 anos que acompanhei a professora Marilza e agora, eu sinto bastante, né, que a gente é muito fechado. Né? Sabe, a gente é muito fechado. Né? Talvez isso não seja muito bom para a gente. Não. Tá? Bom, deixa eu pular essas coisas. Né? Internacionalização. Eu vou falar um pouquinho sobre internacionalização, só para ressaltar um assunto, algumas coisas que a gente vê. Né? Essa é uma pesquisa que foi feita com várias universidades no mundo para ver tendências de internacionalização. O que se perguntou né, para universidades africanas, qual seria o destino preferido para a internacionalização de vocês? Para universidades da Ásia e Pacífico, a mesma coisa. Né? Então, e aqui esses números, olha, para as universidades americanas, no primeiro lugar, primeiro destino, a própria África. Segundo destino, Europa. Terceiro destino, Ásia e Pacífico. Para universidades da Ásia e Pacífico, qual o destino preferido? A própria Ásia e Pacífico. Em segundo, Europa. Em terceiro, a América do Norte. Para as universidades europeias, destino preferido? A própria Europa. Tá? Em segundo lugar, Ásia e Pacífico. Em terceiro, tanto faz. Para a América Latina e Caribe, destino preferencial. Note que aqui o destino preferencial é o próprio continente. Tá? Aqui aparece uma anomalia. América Latina e Caribe, para onde vocês preferem ir? Para a Europa. Tá? Segundo, a própria América Latina e Caribe. E terceiro, América do Norte. Para o Oriente Médio, né? O Oriente Médio, destino preferido é a Europa. Tá? Segundo o próprio Oriente Médio, a América do Norte, depois sem prioridade. E a América do Norte, tá? Estados Unidos, Canadá, México, onde eles preferem ir? Tá? Ásia e Pacífico. Tá?
segundo lugar sem prioridade, terceiro Europa. Tá? Isso aí serve para mostrar, né, qual a capacidade de atração que a América Latina tem e quais são a atratividade que os outros têm. Na Unesp, a gente tem programas de internacionalização. Isso aqui são dados de graduação, tá? Entre 2009 e 2012, estudantes da Unesp que foram fazer parte da graduação no exterior subiu de 152 a 555, entre os quase 40 mil matriculados. Vieram de fora 73 em 2009, estão vindo 412 o ano passado. Tá? Então a gente está aumentando bastante isso. Na pós-graduação também tem. E nós temos vários editais na ProPG que fazem isso, né? Aqui, olha, esse é um levantamento da estatística de 2012, para onde a gente mandou gente para fora, com recursos da ProPG. Não temos um levantamento ainda decente, né, de saídas usando FAPESP, CNPq e outras fontes, tá? Mas, da Unesp, 38 foram para a América do Norte, pesquisadores, professores, 53 para a Europa. Quem mais recebeu professores da Unesp? Estados Unidos, 33, Espanha, 17, Portugal, 14. Tá? Para a Ásia foram 6, foram 3 para a Oceania e 2 para a América do Sul. Tá? E nós temos aquele edital contrário, né? Vinda. Tá? Vamos ver de onde a gente está atraindo pesquisadores. América do Norte, 32. Tá? 23 dos Estados Unidos. Da Europa, 62. 18 da Espanha, 11 de Portugal, 10 da Itália, 7 da França, 7 da Inglaterra e assim vai. Da América do Sul atraímos 7, da América Central 1 e da Ásia 6. O que mostra isso para a gente? Bom, preferência Europa, né? América do Norte, tá? E o que a gente nota aqui, 17 Espanha, 14 Portugal, 6 na França, 18 na Espanha, 11 em Portugal, 10 na Itália. A gente tem a preferência, né, de intercâmbio com latinos. Tá? Não dá para negar isso. Isso é uma das grandes barreiras que nós temos na internacionalização, na Unesp, em todo lugar do mundo. Eu tive alunos, né, fazendo sanduíche nos Estados Unidos, perguntei, né, a minha área é educação física e assim, a bola da vez, o Brasil, porque tem Copa e Olimpíada. Tá? E a gente ouve muita gente falando assim, puxa, queria estudar o impacto do evento esportivo, tal, não sei o quê. Fala assim, não, pede para esses seus colegas que estão aí vir para cá. Ah, eu gostaria, mas eu não vou aprender português para ir para o Brasil. Tá? Então, a gente tem dificuldade com isso, né? E da mesma forma, né, a saída. Tá? A gente fez o levantamento de alunos, destino dos alunos do PDSE. Tá? Deste ano, né, o levantamento, acho que hoje nós temos 31 alunos na América do Norte, 40 na Europa, sendo 13 na Espanha, 12 em Portugal, 6 na França e assim vai. Tá? Esse é o doutorado, né, sanduíche. Tá? E vou falar aqui, insistir, eu mandei para alguns, a gente mandou uma mensagem há um tempo atrás, né? Mas se a gente mandar um aluno de doutorado para fora do país para fazer sanduíche, por período igual ou superior a 9 meses, tá? A CAPES dá uma bolsa de doutorado extra para o programa. Tá? Então, se um aluno nosso sair, não importa a fonte de financiamento, eu saí usando CAPES, CNPq, FAPESP, tá? FAP, qualquer coisa, FAPEMA, FAPERJ, tá? Se o meu aluno de doutorado permanecer 9 meses ou mais fora do país, a CAPES dá automaticamente uma bolsa de doutorado para o programa e não vai ser retirada.
Oi? Então, é assim, a gente está controlando isso, né? Toda vez que for liberada uma saída dessa, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação faz um pedido avisando a CAPES. Tá? Eu assinei, acho que um caso, pelo menos eu lembro de ter assinado um, pelo menos assim, dizendo, olha, o fulano de tal está saindo para fazer o sanduíche por período superior a 9 meses, e imediatamente a CAPES passa o recurso para a gente. Ontem, depois do jantar, o professor Lívio insistiu para que eu falasse isso com vocês novamente. Tá? Ok? Então, é a chance para a gente conseguir... Oi? Pode ser FAPESP, FAPEMA, não pode sim, pode sim, pode sim, pode sim, qualquer bolsa para que tenha sanduíche, tá? Se tiver dúvida, depois a gente vê isso. Vamos lá. Origem, para nossa surpresa, tá? Voltar. Qual a capacidade de atrair estrangeiros, alunos estrangeiros da Unesp? Quantos estrangeiros vocês acham que tem alunos estrangeiros fazendo cursos na Unesp? 10 mil alunos, quantos? Quantos? Não, de pós. Nós tínhamos uns 400, né, de graduação. Quantos de pós-graduação? 30. 350. 350. A gente ficou surpreso com isso. Olha os dados. 9 vieram da América do Norte, 19 da América Central, 265 da América do Sul, 23 da Europa, 9 da Ásia. Tá? De onde a gente mais recebe alunos estrangeiros? 119 colombianos, 75 peruanos. Tá? O ano passado, nos anos anteriores, a gente tinha feito esse levantamento, né? E nos primeiros anos da professora Marilza, dá para contar nos dedos. Né? Esse número vem aumentando muito rapidamente. Tá? E uns 4, 5 anos atrás, nós tivemos uma reunião com a OEA, né, e vocês sabem, né, a gente tem um programa da OEA via Grupo de Coimbra, para receber alunos do exterior. A Unesp oferece 3 bolsas para esse Grupo de Coimbra. E a conversa com o pessoal da OEA era o seguinte: o Brasil tem um papel fundamental, porque o Brasil é a porta de entrada da América Latina para os países do hemisfério norte. Tá? Segundo a OEA, né, é importante o Brasil acolher, né, alunos, estudantes latino-americanos. Por quê? Principalmente latino-americanos, por quê? Primeiro, eles têm uma barreira de língua menor, né, do que ir para países anglo-saxões, por exemplo. Tá? A outra coisa é que a nossa cultura é mais próxima deles. E nós temos melhor capacidade para compreender os problemas que eles têm do que se eles fossem para o hemisfério norte. Tá? Então, o Brasil, para a OEA, né, em termos de formação de recursos humanos, desempenha um papel importantíssimo. Tá? Reduz a chance de desistência e aumenta o aproveitamento no retorno do aluno. E a outra coisa, a gente serve de porta de entrada, né, para os países do hemisfério norte. Tá? Então, essa é uma posição, né, que a gente tem que reconhecer dentro da universidade. Né? Tá? Nós temos essa bolsa AUIP, né, recebemos agora, né, nós vamos ficar com 60 alunos de doutorado pela universidade por conta da bolsa de AUIP, mas a gente tem percebido que essas chamadas, essas inserções, OEA,
O último edital da OEA se candidataram para a Unesp 600 candidatos, né, para 3 bolsas. 600 candidatos para 3 bolsas, é um número gigantesco. Imagine a visibilidade que isso dá, né? Para a bolsa UIP, né, que são para docentes de universidades da UIP, se candidataram na última vez, né, quase 200, 160 aproximadamente. Tá? Então, essas chamadas que a gente tem feito, né, tem, entre aspas, chamado a atenção, né, da posição da Unesp, né, fora do país. Né. A gente tem que parar para pensar nisso. Assim como pensamos, né, que quando eu falei da capilaridade da Unesp, né, no interior do estado, né, não é a capilaridade, não é que eu finquei raiz na minha cidade, Rio Claro, e vou ficar, né, ali. Tá? A Unesp está fincando raiz, tem capilaridade, por intermédio da Unesp a gente faz, entre aspas, Rio Claro enxergar o mundo, entre aspas. Né? O mesmo papel nós temos que desempenhar com relação à América Latina. Tá? Agora, nós não podemos deixar de ter o diálogo, né, com o que é chamado mainstream da ciência, né, senão a gente vai acabar se perdendo também. Então a gente tem essa função dúbia, né? Tá? Tem aquela figura do Janus. Né? Janus é aquele deus, não sei, da mitologia grega, né, que tem 2 caras, né, olhando para fora, para dentro do portal. Né? A gente tem que assumir esse papel. Tá? Né? Quer dizer, redução de assimetria significa isso. Tá? Bom, vocês receberam um pendrive que tem um card drive que tem essa cara, né? Tá? E está nesse exato momento no site da ProPG, mas aqui vocês têm acesso, né? A gente tentou colocar nesse card drive todas as informações possíveis e imagináveis que estivessem disponíveis, né, para vocês poderem exercer essa função de coordenação. Então, tem Regimento Geral da Universidade, o PDI da ProPG, né, página da internacionalização, os editais que nós temos, né, editais da CAPES, CNPq, FAPESP, e assim vai. Tá? Tem muita coisa para vocês olharem. Né? Tá? E a ProPG tem vários editais em andamento. Tá? Eu vou falar rapidamente. Né? Tá? Participação de docente em banca examinadora. Se vocês quiserem trazer alguém para a banca examinadora, tragam, mas faça o sujeito participar de uma palestra, um tópico especial. Tá? Vamos tentar aproveitar da melhor forma possível a utilização de recursos que estão escassos, a arrecadação do ICMS do Estado está caindo. Tá? E a gente está preocupado com isso, a gente já tem levado umas canetadas, não autorizo para contenção de despesas. Tá? Participação de docentes, apresentação de trabalhos em eventos nacionais, de discentes também para fora do país, realização de eventos científicos, a ProPG paga alguns deles. Aqui, estratégias colaborativas, inovadoras, por exemplo, eu mencionei edital TIC, tá? 10 projetos, né, que usem tecnologia da informação foram contemplados para esse ano. Esse de mobilidade, ministrar disciplinas e orientar em pós-graduação de outras unidades. A gente tem um valor considerável para isso, né? Dá perto de 15% do orçamento destinado, né, gerenciado exclusivamente pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação. A gente está incentivando fortemente essas trocas, tá? E né, deve dar o que é 10 diárias por semestre por professor e não sei tantos por discentes. Né? Aproveitem isso. Tá? A gente detectou que existem muitas unidades, né, na Unesp, muitos programas que funcionam multicampo, tá? Ou como se fossem interunidades. Né? Tá? Embora não apareça em nenhum lugar que é interunidades. Vinda de alunos do exterior, participação de discentes em eventos e estágios no exterior, vinda de professores do exterior, estágios no exterior, participação de docentes em eventos internacionais, versão e publicação de artigos, tá?
disciplinas em inglês, versão e produção de e-books, livros digitais e assim sucessivamente. Todos esses estão lá nos editais, né? Tá? Esse ano eu acho que a gente consegue transformar 100% da tramitação eletrônica. Antes era eletrônica, né? Via e-mail, né? Mas agora a gente está conseguindo colocar no sistema 100%? Quase, né? Quase. Tá bom? Bom, era isso que eu tinha que falar, né? Para conhecer um pouco da pós-graduação na Unesp. Tá? Eu só vou trocar de microfone, não é isso, Jurema? Só vou trocar de microfone? Tá bem. Temos 10 minutos. 10 minutos para... Obrigado. 10 minutos para questionamento e depois questionamentos. Bom, tem uma pergunta aqui sobre mobilidade docente, né? E sobre o uso desse recurso para docentes aposentados. A gente tem uma dificuldade em pagar docentes aposentados, né? A gente tem que fazer uma engenharia fiscal para isso, né? Então, não é uma coisa assim tão simples, né? A gente tentaremos contornar, né? Mas assim, uma das coisas é que muitas vezes o repasse de recursos tem regras muito definidas, tá? E elas ferem, né? Ferem dispositivos legais, tá? Então, assim, a gente consegue pagar com tranquilidade docentes da Ativa, alunos da Unesp, tá? Mas, por exemplo, uma dificuldade que a gente tem, o aluno sai para ganha um prêmio por causa de uma tese, uma dissertação. A gente tem dificuldade para pagar, né? O cara recebe sei lá, se o nosso ex-aluno, se o nosso aluno de doutorado, né, ganhar o prêmio Nobel no ano seguinte, a gente não tem como pagar a passagem aérea, né, para o cara aí receber o prêmio, tá? Então a gente tem barreiras legais, né? E com a transparência, né, isso aparece escancaradamente, né? Tá? Deixa eu ver. Não, pode ser. Pode. Gente, olha, levantem o braço, né? Quem tiver dúvida, esses que passaram para o papel, eu vou tentar responder. Que gera 2 produtos. O paper, né, doutor? Existe alguma proposta para avaliar se nossos alunos estão sendo... Bom, tem uma pergunta importante aqui, né? A gente usa como avaliação artigos, né, mestrado, teses, dissertações. Existe uma pergunta aqui se a gente faz a avaliação da qualidade do formato. Existe uma comissão na universidade para estudar o destino dos egressos, tá? Esse ano a gente está tentando ver se conseguimos fazer um censo dos alunos. Censo no sentido, aquele censo que nós respondemos todos os anos, né? Porque a gente não consegue ter estatísticas muito diferentes daquilo que está no histórico escolar, né? Mas a gente não sabe nível de renda, origem da família e assim sucessivamente, tá? A gente está tentando fazer um censo, né? A avaliação de egresso é um desafio gigantesco, né? Tá? E que a gente gostaria de fazer, mas o que tem se visto nesses sistemas de avaliação de egressos, né? O que é importante é que a instituição continue mantendo laços com o aluno, tá? Não sei se alguém se formou na Exalc, tá? A Exalc todo ano faz uma reunião, né, entre ex-alunos, né? E vão lá pais, filhos, netos, né? Eles se reúnem, fazem uma baita de uma festa, né? E mais, eles contribuem, fazem doações para a Exalc, tá? Então aquilo ajuda a manter a Exalc bem unida, né? Tá? E ajuda a manter o fôlego da instituição.
Tá? Algumas unidades na Unesp fazem isso. Tem uma associação de ex-alunos, né? E tem um grupo discutindo, né? Levar isso para a universidade como um todo. Dá para fazer uma síntese disso? Como é o repasse de Bolsa CAPES no caso do PROEX? Olha, o PROEX tem total autonomia, a gente mal consegue saber como, né, é assim. O PROEX, acho que algum coordenador do PROEX deve conseguir responder melhor do que eu. Tá? O PROEX vai diretamente para o programa, né, são aqueles programas 6 e 7 pelo menos 2 vezes, né, tá? E o PROEX, o programa tem total autonomia para gerenciar esse recurso. Bolsa, se vai destinar mais, menos bolsa, se vai destinar para auxílio para pesquisa, etc, etc. Né? Não sei, né? Não tenho a menor ideia de como tem sido gerenciado, não. Mesmo porque a Pró-Reitoria de Pós-Graduação nem chega perto disso. Tá? A gente nem sabe o valor que é repassado. Tá? Qual a política da pós-graduação para a contratação de técnico em nível superior para o uso de equipamentos multiusuários? Essa é uma baita de uma briga, né, que vem acontecendo particularmente lá na Pró-PE, tá? Pró-Reitoria é uma demanda gigantesca que tem, né? Pró-PG consegue, a pós-graduação consegue lidar, né, com assuntos diretamente relacionados com a pós-graduação, né? Ou como diria a Marilza, a caneta da gente vai até assim, né, pagar despesas, né, consumo, eventualmente algum capital, destinar alguma bolsa, tudo mais. Contratação, ampliação de infraestrutura, a gente tem que negociar junto às outras pró-reitorias, tá? Inclusive PRAD, né? Então, por exemplo, aqueles prédios de pós-graduação, né, que estão prometidos, que deveriam sair, né, estão lá na fila, né, mas a gente conseguiu colocar na fila, né, mas a gente não tem a caneta para pedir a execução. A contratação de técnicos é um problema, a gente sabe. Por exemplo, o Proequipamentos tem trazido equipamentos para a universidade, né, e nem sempre a unidade tem condições de utilizar aquele equipamento, né, tá? Então, alguns equipamentos têm ficado encaixotados, felizmente não são todos, né? Acho que a maioria é colocada para funcionar. Tá? E esses casos que são mais pontuais, a gente vai tentando negociar, a gente intermedia a negociação com o reitor, com a PRAD, com a APLO e tudo mais. Né? Mas caneta, para isso a gente não tem. A gente tem, por exemplo, conseguimos induzir a CCD a aceitar aquelas contratações de docentes de programa 6, 7, 6 e 5. Tá? Foi negociado aqui, né, se não me engano. A contratação de docentes para programas 5, 6 e 7 foi negociada aqui há uns 2 ou 3 anos atrás, 4 anos atrás. Mas a gente não tem a caneta para liberar essa contratação. Tá? Essa demanda, né, de técnico para a utilização de equipamentos multiusuários existe, a própria tem feito um esforço, né? Tá? Mas também a própria não tem a caneta para definir isso de vez. Docente permanente, como que a gente faria para controlar a participação em mais de um programa? Bom, tem uma pergunta de docentes permanentes que participam em mais de um programa. Tá? Quando a gente manda o relatório para a CAPES, né, existem casos de docentes que participam em um ou mais programas de pós-graduação, tá? 2 ou mais programas de pós-graduação. Tá? E como a decisão é liberada, né, pelo conselho do programa, né, um conselho, né, que tem um docente não consegue saber se esse sujeito foi credenciado em outro programa. Tá? Isso é um problema. Uma vez, no momento que o coleta é enviado para a CAPES, a gente faz essa busca. Tá? Só que nós só conseguimos detectar depois que o fato aconteceu. Esse é um problema. Tá? Segundo lugar, né,
a gente só consegue detectar essas atuações no âmbito da Unesp. Tá? A gente não consegue detectar se o docente é permanente em outra instituição. Tá? Agora, existe uma postura, né? Tá? Aí é uma questão, não é nem legal, é ética. Né? Poxa, se eu sou docente, né? Eu estou atuando num programa de pós-graduação, tá? E a revelia desse programa que eu atuo, eu vou no outro e passo a atuar, gente, eu acho que há um desvio, no mínimo, ético, né? Caberia o docente pegar e dizer assim, olha, né, eu estou participando, né, de um outro programa. Tá? E aí, assim, se o coordenador recebeu um comunicado, né, a PROPEG avisa, né? A PROPEG avisa, no momento que o coleta vai, a PROPEG avisa, olha, tem um docente que está participando em 3 programas. Né? Se você, coordenador, receber um comunicado desse, não sabia do assunto, né? Tá? Ou você lula, ou puxa a orelha. Tá? Eu acho que cabe ao professor, ao coordenador, puxar a orelha do sujeito. Tá? Acho que isso é o mínimo, né? Sabe? Acho que isso faz parte, né, de convivência, né? Bom, como é que os planos da PROPEG para reduzir as assimetrias da Unesp, né? A gente tem que lidar com as coisas, os dois lados da balança, né? Tá? Nós tínhamos, assim, os programas que têm, né, os grupos que têm dificuldade, cabe a gente dar um puxão de orelha e dar algum tipo de incentivo. E existe um conjunto de medidas, né, de editais na Unesp que ajudam isso. Então, o Renove da PROPE, tá? Os primeiros projetos, né, todos esses da PROPE ajudam a docentes que não estão na pós-graduação, que estão com dificuldade de alavancar a pesquisa, né, a se renovarem. Tá? Então, eu acho que isso existe. Tentamos fazer alguns programas, né, onde os programas de conceito melhor 5, 6 e 7 dessem apoio aos programas 3. Tá? A coisa não funcionou muito bem, não, porque acho que foi uma coisa muito forçada. Né? Quer dizer, a gente escolhia um programa, né, 5, 6 e 7 para que tutorasse, né, os programas 3. Isso não funcionou muito bem, não. Tá? A coisa que mais funciona é muita conversa. Muita conversa. Não tem jeito. Tá? Não tem jeito. Né? Medidas assim, burocráticas, administrativas, têm um efeito até um certo ponto. Mas conforme a Tânia disse, né, sabe, é meu direito, eu tenho o direito de atender ou não. Então não tem jeito, é muita conversa mesmo. E aí, assim, sabe, se você tem docente no seu programa que tem dificuldade de andar, não tem jeito, tem que sentar, conversar. Tá? E a gente intermedia várias dessas conversas, né? Às vezes de grupos que estão descontentes, ou, por exemplo, esses programas que são interunidades, né? Tem uma unidade que está se sentindo prejudicada, a gente vai, chama o diretor, conversa com o diretor, senta com o conselho, vai, conversa, tal, tudo mais. De vez em quando você cata o telefone, dá uma de brava, fala assim, olha, você conversa com... E assim vai. Tá? Não tem jeito, não existe outra maneira. Tá? E, por incrível que pareça, assim, na PROPEG, a gente tem muita informação, né? Muita informação. Quanto mais transparente essa informação, melhor para todo mundo, sabe? Que acho que todo mundo compartilha um pouco mais das ações que a gente vai fazer, tá? E assim, essa transparência, essas informações ajudam a convencer o colega, né, a fazer coisas, né? Outras ações que podem ser feitas e que a gente vê muitos grupos fazerem é incluir docentes que estão fora do sistema ou estão com dificuldade em grupos de pesquisa para ajudar a fazer alguma coisa compartilhada, né? Isso efetivamente tem resultado, tá? Agora, pegar e falar assim, olha, nós temos assimetria, eu vou dar um dinheiro para você melhorar. Se o sujeito não tiver vontade de melhorar, não vai melhorar.
Então, primeiro passo, conversa. Segundo, se a conversa render bem, e isso resultar em alguma ideia interessante, um projeto interessante, assim como a Tânia disse ontem, né, sobre o PDI, né, a gente considera a possibilidade, né, ver formas de facilitar a implementação desses projetos. Tá? É claro, a gente não consegue tudo. Né? Vocês vão ouvir muitas vezes a gente falando assim, olha, você tem perna, vai para a FAPESP. Tá? A gente ajuda a convencer, né, montar projetos, sei lá, achar algum parceiro, mas muito mais do que isso a gente não consegue não. Tá? Então, é aquela história, essa reunião é para a gente tentar fazer ações mais coordenadas entre nós, né, conversar bastante entre a gente, trocar experiência. Bom, uma pergunta sobre convênios. Convênios, né, existem assim, várias demandas por convênios e a gente é muito pressionado a fazer convênios com instituições do país, no exterior. Tá? No meio acadêmico, né, o melhor convênio é a parceria que vai fazer o sujeito parar na bancada junto, discutir o artigo junto, o capítulo de livro, não tem outra forma não. Tá? O convênio, né, só pode azedar alguma relação porque as relações, a AREX de uma instituição se comporta de uma forma diferente da outra, né? Sabe? E às vezes a gente vê esse negócio, né? O convênio indo e vindo, sabe? Olha, eu mandei o convênio para a universidade X, aí eles não querem, né, o convênio, por exemplo, aconteceu isso. A universidade não aceita que o convênio seja em português e francês, tem que ser só em francês. Gente, como é que eu vou assinar um convênio que não seja na minha língua nativa? Não. E aí é aquela história, né? Quem está envolvido com isso fica aborrecido, porque o convênio não andou e a universidade de lá quer esse convênio de qualquer jeito para poder receber alunos, sei lá o que for. Tá? O melhor convênio é aquele que a gente faz, assim, tomando um cafezinho, né? Um chopp, um vinho, sei lá, na Torre Eiffel ali, por ali. Né? Sabe? Esses são os melhores, né? De fato. Tá? Se você tiver condições boas para isso, amarre um convênio que talvez permita, né, fluxo de recursos de um lado para o outro. Né? Mas não tenha expectativa de que o convênio, né, vai ser o motor do desenvolvimento da pós-graduação. Não. Tá? O básico são as relações, né, interpesquisadores. Tá? A gente incentiva convênios. E, assim, alguns têm impacto muito relevante e são muito rápidos de fazer. O de cotutela. Tá? Cotutela não é um convênio naqueles moldes formais. Né? Sabe? É um acordo, é uma convenção que a gente faz entre as partes. Né? E a gente tem um procedimento que foi extremamente simplificado. Né? Tá? É só mandar a documentação, a gente manda para lá. Chegou um pedido de cotutela esses dias que veio um convênio gigantesco pedindo para o reitor das universidades assinarem. Gente, isso aí vai morrer na praia. Tá? É melhor pedir diretamente, né? Se vocês entrarem na página da ProPG, vocês vão ver o procedimento para as cotutelas. É muito fácil, a gente aprova na CCPG, o pró-reitor assina e vai embora. Tá bom. Vamos parar para o coffee break, porque eu estou com a garganta seca de tanto falar. Né? Depois da apresentação da ProPG, a gente ainda tem uma rodada de perguntas e respostas, tá bom? Obrigado, gente.